Senhoras e senhores, mais uma vez, bem-vindos ao programa OAB em Foco, que é um oferecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Teresópolis. Hoje o nosso programa terá dois temas bastante importantes e eu trouxe aqui dois convidados bastante importantes também, que vão, cada um ao seu tempo, dissertar sobre o tema. O nosso primeiro tema de hoje será DPVAT. E, para isso, quem vai falar bastante a respeito dele é o doutor Antônio Rogério Correia, advogado militante aqui na cidade, já conhecido de vocês, e a quem eu dou a palavra para uma breve apresentação. Prezados telespectadores, um prazer, doutor Zé Antônio, doutora Ana, estar aqui nesse programa mais uma vez. E, com prazer, estarei explicando, dentro do possível, questões relativas ao seguro DPVAT, dúvidas, enfim, dando uma pequena abordagem sobre esses seguros de acidentes pessoais tão comum, infelizmente, no nosso dia a dia. Doutor Rogério, uma breve apresentação a seu respeito. O senhor é militante aqui na cidade, trabalha especificamente em que área? Olha, doutor, atuo na comarca aqui na área civil, na área trabalhista, pequenas situações criminais, enfim, atuo um pouquinho de cada, como eu costumo dizer para meus clientes, a gente costuma fazer um pouquinho de cada coisa, mas com muita determinação, com muito esforço e muita responsabilidade. Perfeito. E já bastante familiarizado com o nosso tema de hoje, né? Com certeza, com certeza. Bom, meus amigos, aqui do outro lado nós temos a doutora Ana Luísa Dias de Lima, uma colega nossa do Rio de Janeiro, especialista também no assunto direito imobiliário, e nós vamos dissertar um pouco a respeito de locações, locação de imóveis. Lembrando que nós temos tido aqui na nossa cidade, alguns fatos atípicos com relação à locação, porque logo após essa tragédia que ocorreu em nossa cidade, na região serrana, nós tivemos aqui um boom de locações, os preços explodiram. Então, para analisar esse fato de modo geral e também a respeito das peculiaridades da locação, nós trouxemos a doutora Ana Luísa, que vai conversar conosco sobre esse tema. Doutora. Senhores telespectadores, um prazer, colegas. Meu nome é Ana Luísa Lima, eu atuo na área civil, no escritório no Rio de Janeiro, em parceria com a colega a doutora Marisa, aqui da OAB de Teresópolis, e é um imenso prazer vir aqui falar desse assunto que é tão tormentoso e tentar fazer valer um pouco essa função social do contrato de locação e esclarecer as dúvidas, porque hoje em dia a gente tem muito mais pessoas que vivem em imóveis locados do que efetivamente imóveis próprios. Então é um prazer poder lançar uma luz ao tema, com muita modéstia, até porque é um tema muito extenso. Então, com certeza com bastante brilhantismo. Isso, com certeza, nós vamos ver daqui a pouco. Vamos começar agora o nosso tema, dando início, digamos, efetivamente ao nosso programa, com o doutor Antônio Rogério, e vamos falar a respeito de DPVAT. Como especialista ele vai falar muito a respeito disso. Doutor Rogério, o que é DPVAT? Muita gente ouviu falar, mas não sabe o que é. Bom, DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais, ocorridos por veículos automotores de vias terrestres. Ele é um seguro que você paga junto com o seu licenciamento anual do veículo, com o PVA. Você paga, junto com esse PVA, você paga uma taxa, um valor do IPVA, que é para dar cobertura aos acidentados, enfim, aos acidentados ou beneficiários deste acidente. E que não são poucos. A esse respeito, nós podemos lembrar que temos tido aqui uma verdadeira epidemia de acidentes de trânsito, especificamente com motos. Todos os dias você abre aí o jornal O Diário e na primeira página estão lá acidentes com motos.
Principalmente aí na nossa região da RJ 130, Muito. Teresópolis, Friburgo, né? É uma área bastante calamitosa em termos de acidentes com motocicletas. E aqui no centro da cidade também temos tido vários desses acidentes. Perfeito. Doutor, você falou que esse seguro é pago junto com o IPVA do veículo. Então, quando nós tiramos aquela guia anual do DETRAN para pagar o IPVA, a taxa de licenciamento anual, etc., você ali também está quitando o seu seguro DPVAT. Com certeza. É na primeira parcela, esse valor é atrelado junto ao IPVA. O IPVA você fraciona, né? O seguro, não, ele é pago inteiro. Na primeira parcela, integralmente na primeira parcela. Você colocou um assunto aí, doutor, muito interessante, relativo à moto. Eu, em forma de pesquisa, né, fiz um pequeno levantamento. Só nos últimos 5 anos ocorreram, no feriado da Semana Santa, mais de em torno de 3 a 5 mil óbitos nesse feriado. Então, e 60% desses óbitos envolvendo motos. Então, é um número alarmante. Alarmante, preocupante, né? Enfim, porque isso, infelizmente, sobrecarregam muito nossos hospitais, né? Com o esse serviço tipo público de saúde, público, né? Em geral, É verdade. Com certeza. Movimenta muito corpo de bombeiro, o SUS, enfim, no resgate, na tentativa de salvar vidas, né? Esse tipo de acidente. Doutor Rogério, uma dúvida que eu tenho certeza que os nossos telespectadores têm, o homem comum, o homem médio, de um modo geral, Sim. é o seguinte: o que é exatamente que cobre o DPVAT? Se você tiver uma fratura, uma invalidez ou morte, só cobre morte, só cobre invalidez? Não, olha só. Como funciona o DPVAT? O DPVAT ele funciona com 3 coberturas básicas: a morte, a invalidez permanente ou parcial e o reembolso para as despesas hospitalares, médicas hospitalares, enfim. No caso da morte, né, ela tem uma cobertura, né, única de R$ 13.500. Esse é o valor máximo? Máximo. R$ 13.500. É o valor máximo do seguro. O valor máximo do seguro pago aos beneficiários da vítima, no caso, né? No caso de invalidez, a invalidez exemplo, permanente. qual é o critério? O critério, ele é feito um critério através de uma norma da SUSEP, tá? Que tem uma tabela, né, que eles especificam o caso de cada invalidez. É um regimento, é uma coisa muito própria deles, né? Caso de fratura, se for uma invalidez permanente, por exemplo, ela será dada o valor total do seguro, R$ 13.500. Equivalente ao valor morte. Equivalente ao valor morte. E no caso da invalidez parcial, né, ela será dada, essa cobertura, através dessa tabela da SUSEP, que é feita uma tabela, enfim, para dar à vítima, no caso é a vítima, né, o valor do seguro coberto. E as despesas médicas hospitalares, que giram ao máximo do reembolso de R$ 2.700. O limite máximo de reembolso é R$ 2.700? R$ 2.700. Exatamente. Então, meus amigos, vocês observaram. Morte, valor máximo R$ 13.500. Isso. Invalidez permanente, R$ 13.500. E reembolso de despesas médicas, R$ 2.700. R$ 2.700. É isso, doutor? Exatamente isso. Perfeito. Essas tabelas, elas são, né, definidas, mais uma vez, pela SUSEP. Elas são dirimidas pela SUSEP. SUSEP para esclarecer nossos é a Superintendência de Seguros Privados. Perfeito. Né, que ela tem uma tabela própria e fica aqui difícil especificar, às vezes, uma perda de um dedo, existe um valor, depende da mão direita, da mão esquerda, o dedo anular, médio, polegar. Isso varia, né, de acordo com a lesão sofrida pela vítima, pelo acidentado. Perfeito. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem na rua com relação a isso, diz respeito ao seguinte, doutor. Por exemplo, se você for atropelado, como no verão acontece muito, se você for atropelado por uma lancha, você estará coberto por esse seguro? Se você tiver um acidente com um helicóptero, com um ultraleve,
Você está coberto por esse seguro DPVAT ou não? É boa uma pergunta muito comum, né? Boa pergunta. Principalmente no verão, né? Estamos na praia. Exatamente. Aí tomando nosso banho de mar, vem aquele imprudente da lancha ou do jet ski, dá-lhe uma pancada na sua cabeça, né? Enfim, que é comum, infelizmente também, né? Temos aí, todo verão temos situações parecidas. Neste caso, doutor, não. Né? Não há cobertura? Não há cobertura, porque o próprio nome já diz, seguros cobertos por veículos automotores por via terrestre. Né? Então, lancha, helicóptero, bicicleta, nada disso cobre. Né? Perfeito. Independentemente se o acidente ocorrer numa via pública, particular, não importa. Se for ocorrido por o acidente, a vítima for, vai ser redundante, a vítima for sofreu um acidente ocorrido por um veículo automotor, independentemente da via, ela terá a cobertura desse seguro. Doutora Ana, algum comentário a respeito? Seria interessante, embora a letra fria da lei fale em terrestre, seria interessante talvez que uma nova legislação viesse cobrir esses sinistros marítimos, enfim, né? Olha, boa pergunta. Eu tenho quase que uma certeza absoluta que quando se faz, você vai à marinha pedir uma licença para uma lancha ou um jet ski, você paga um seguro desse veículo, né? Você paga um seguro que dá uma cobertura. Agora, como não é a minha praia, né? Literalmente, né? Eu não tenho muita profundidade disso, mas eu tenho quase certeza que existe uma responsabilidade civil, sim. Até porque a gente ocorre, como vimos aí todo o verão, aí é filho de fulano, um artista, um político, que inclusive teve uma situação do um político que estava supostamente embriagado, que ele falou que o seguro dele ia cobrir. Agora, eu fiquei na dúvida se é um seguro dele particular em cima disso ou se era um seguro realmente obrigatório da Marinha. Acredito que seja também um seguro da Marinha. Né? Uma pergunta pertinente, uma pergunta boa. Nesse caso, fica até interessante para a gente, enquanto aplicador do direito, fomentar essa ideia junto ao legislador, se não existe seguro obrigatório, que ele passe a existir. Com certeza, verdade. Bem lembrado, doutor, bem lembrado. Verdade. Bom, nós estamos aqui quase no intervalo do nosso primeiro bloco e vamos continuar com esse tema bastante palpitante, vocês já perceberam, muitas dúvidas, é um tema de alcance público, cotidiano, então voltaremos em alguns minutos a falar a respeito de DPVAT com o doutor Antônio Rogério e a doutora Ana Luísa. Até daqui a pouco. Bom, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso segundo bloco, aqui discutindo o tema DPVAT com o doutor Antônio Rogério Correia e com a doutora Ana Luísa Dias de Lima. Doutor Antônio Rogério, dando continuidade ao nosso tema, então, eu lhe faria uma outra pergunta importante. É possível receber mais de uma indenização em decorrência do mesmo acidente? Olha, é possível, né? É possível. Desde que elas não são cumulativas, tá? Elas não são cumulativas. A pessoa só tem oriundo do acidente, ela recebe uma indenização por uma invalidez permanente ou parcial. E em decorrência desse acidente, dessa indenização, posteriormente, ela vem a falecer, né? Existe um complemento, né, ao pagamento que foi recebido. Né? Nunca ultrapassando os R$ 13.500 pagos hoje. Né? Detalhe que o pagamento ele é feito e medido na época do acidente. Isso tem a ver com relação à prescrição do recebimento disso aqui. Que é um tema que nós vamos abordar daqui a pouco, porque é um tema bastante importante. Porque às vezes a pessoa dá entrada hoje, mas o acidente ocorreu um ano passado, por exemplo. Então, tem que haver um cuidado, porque esse valor que eu estou passando é o valor atualizado. O valor do ano passado é então todo ano... O valor é atualizado anualmente. Anualmente, verdade. Agora, nesta nossa pergunta ainda cabe ainda uma dúvida.
Pelo que eu entendi da sua resposta, o valor está sempre limitado a este total definido pela SUSEP de 13.500. É isso mesmo? Exatamente. Eles não são cumulativos. A pessoa tem uma invalidez permanente. Por exemplo, recebeu, né, a cobertura, tem a cobertura de R$ 13.500. Ela recebeu os R$ 13.500. E, posteriormente, ela veio a falecer em virtude daquele acidente, daquele evento, né? Daquele evento, então ela não vai receber mais. Já atingiu o limite. Já atingiu o limite. E da mesma forma são as invalidez parciais, né? Perfeito. Que chegam a um teto máximo da morte, né, com o valor maior de 13 mil. Agora, nós vamos a um tema que sempre provoca divergências. Vamos lá. Quase sempre na família beneficiária. Doutor Rogério, quem tem direito a receber a indenização? Motivo de briga, né? Bastante. Bastante. Muito. Olha só. Quem a tem... viúva? É o filho? É o tio? É a mãe? Quem é que recebe a indenização do DPVAT? No caso, são três coberturas, né? E a partir da vigência do Código de 2002, Código Civil de 2002, houve uma uniformização relativa a isso aí. Ou seja, no DPVAT ela tinha um tipo de pagamento antes da lei, diferentemente que o nosso Código Civil determinava. A partir de 2002, né, houve uma unificação relativa a isso. Então, hoje, o pagamento é feito, em caso de morte, 50% para o cônjuge e os outros 50% para os herdeiros, no caso da morte. Tá? Só em caso de morte. No caso da invalidez permanente ou da parcial ou do reembolso, é a própria vítima, o beneficiário. Perfeito. Perfeito? Perfeito. E vamos colocar uma hipótese bastante comum, porque eu sei que isso acontece bastante no mercado. Quando a vítima, na nossa hipótese que faleceu, ela tem filhos com a sua mulher, o cônjuge sobrevivente, e tem filhos fora do casamento. Se enquadra nesse... Os beneficiários não mudam. Não mudam. Não mudam. Beneficiário, Perfeito. Filho é filho, né, no que vai diferenciar. De acordo com o que prescreve o Código Civil brasileiro. Exatamente. O cônjuge, né, ele vai receber a cota dele dos 50%. E os filhos, ou dentro do casamento ou fora do casamento, cada um vai receber dentro daqueles 50% restantes. Vai ser dividido igualmente entre eles. Nós temos visto também, doutor Rogério, eu vou pedir para a doutora Ana comentar também, a respeito de situações em que a vítima, né, o de cujos, o falecido, ele tinha uma união formal, um casamento, e, paralelamente a isso, ele tinha uma outra mulher, um concubinato, algo nessa linha, uma companheira, algo desse tipo. E nós temos visto muita discussão nos meios jurídicos a respeito disso, em que a companheira se considera com direito a uma parte desse seguro. Tem fundamento isso, doutor? Olha, eu compartilho, né, da ideia o seguinte: se ele tinha uma esposa... Casamento formal e mantinha um relacionamento extraconjugal, eu, na minha modesta opinião, entendo que a companheira, essa suposta companheira, não tem direito, porque ele não tinha ânimo de construir família. Então, para mim, ela fica fora de qualquer... Já que a família dele estava constituída formalmente. Formalmente. Do outro lado, né? Exatamente. Porque se ele quisesse constituir família, ele se separaria da esposa e casaria com a outra. Então, isso não era vontade dele. É verdade. Né? Doutora Ana, algum comentário a respeito? Olha, esse é um tema recorrente, né? Nós temos visto muito isso aqui no Judiciário. Eu até creio que essa era uma discussão que dependeria de uma análise concreta da união estável até o recente julgado do STF, que, não creio, tem um mês mais ou menos, o STF julgou que não existe possibilidade de reconhecimento da união estável
de pessoas casadas. Então, eu creio que aí, nesse caso, a minha teoria de que deveria ser analisado o caso concreto, porque às vezes a união estável, a antiga concubina, não sabe que existe uma outra família. É verdade. Né? Nesses casos, eu acho que caberia ao juiz, dentro, né, da valoração, enfim, analisar a situação. Mas agora, com o julgado do STF, eu acho que não tem mais nem como o juiz tentar uma decisão mais justa que ele vislumbra no caso concreto. Com certeza. Doutor Rogério, prosseguindo, DPVAT, qual é a vigência desse seguro? Olha, a vigência para esse seguro, para recebimento do seguro, tá? Ela é um prazo prescricional de 3 anos. O que eu quero dizer com isso, senhores? Você tem, a partir do evento do acidente... Vamos falar numa linguagem popular, sim, do acidente, para que os nossos telespectadores entendam então, bem. Eu vou explicar. Então, a partir do acidente, você tem 3 anos para dar entrada no seguro. Tá? São 3 anos. Anteriormente ao Código Civil de 2002, o prazo era de 20 anos. Agora, se não me engano, é o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 9, alguma coisa assim, ele já determina exatamente da responsabilidade civil oriundo de acidente, do seguro obrigatório, o prazo de 3 anos. Bom, aí você vai me perguntar, isso é em caso de morte. E em caso de acidente, da invalidez e parcial permanente? Bom, esse tempo é medido através do laudo conclusivo do IML. É diferente da morte. Então, o evento que determina o prazo é o laudo conclusivo. Sim. Da morte é do acidente. Do acidente, perfeito. Tá? Da invalidez permanente ou parcial, ela é a partir do laudo conclusivo do IML. Auto de necrópsia, essas situações todas. Do auto conclusivo. Concluiu. Por quê? Porque às vezes a pessoa, né, o perito, ele demora, ele tem o tempo dele, ele tem um prazo dele, tal. Isso decorre muito tempo. Às vezes a pessoa fica internada por muito tempo. Então, existem situações burocráticas que impedem de entregar o laudo de forma imediata. Então, a SUSEP regulamentou que esses tipos de cobertura será paga através de... O prazo será contado a partir do laudo conclusivo do IML. É o que dá início à contagem do prazo. Do prazo, exatamente. Está claro, acho que está claro. É. Uma outra pergunta que eu lhe faria é o seguinte, isso é motivo de muitas dúvidas também dos nossos telespectadores, consultas, telefonemas, etc. Quem está coberto pelo seguro, doutor? Condutor do veículo, o pedestre que foi atropelado ali na BR-116, o sujeito que estava na carroceria do caminhão, aquele que estava na van, quem é que está coberto pelo DPVAT? Ou todas essas pessoas? Todas essas pessoas. Todas as pessoas que sofrem, né, são vítimas de acidentes de veículo. Né? A pessoa que está na calçada lá, lendo o seu jornal, esperando o ônibus, aí vem uma pessoa desavisada e tal, enfim, atropela, como é comum, né? A gente ouve nas rádios aí, televisão. Atropelados, sim. O próprio motorista, ele é vítima do acidente. Com certeza. Ele é vítima. Então, fala-se de vítimas de acidentes de veículos automotores e de vias terrestres. Então, todas as pessoas, né, que são vítimas desse seguro, né, desse tipo de acidente, estão cobertas por esse seguro. Isso é muito importante. Muito importante. Bom, a outra pergunta, eu diria que também é motivo de muita polêmica. E sem puxar a sardinha para o nosso lado, viu? É necessária a interveniência de um advogado para se receber o seguro DPVAT? É muito complexo o trâmite? Olha, boa pergunta. Né? Vou confiar muito na sua avaliação, que eu sei que é bastante imparcial, bastante correta, bastante ética, para orientar nossos telespectadores.
Olha, para você dar a entrada num seguro para o recebimento, aparentemente é um processo simples. Aparentemente é um processo simples. Porque você precisa juntar a cópia do registro de ocorrência, do auto de necrópsia, se for caso de morte, do IML, do laudo conclusivo, né, todas elas autenticadas por esses órgãos, né, fotocópia... Perdão, isso aí me chamou a atenção. Vejam só, autenticada por estes órgãos, ou seja, não é autenticada em cartório. Não. Autenticada no cartório da própria delegacia, existe uma autenticidade do documento, o escrivão, o inspetor de plantão, enfim, quem estiver responsável, vai autenticar aquela cópia, ou o próprio original, porque eu não aconselho. Esse já é uma situação, porque a pessoa leiga entrega todos os documentos. Nós, advogados, temos o cuidado, né, doutora, de nos cercarmos disso aí e entregarmos as cautelas necessárias, obviamente, para que possamos, havendo algum problema no futuro, termos esses documentos. Então, esses documentos precisam, sendo fotocópia, obrigatoriamente dessa autenticidade por essas pessoas, por esses órgãos. E a certidão de óbito em caso de morte, e falo tudo com relação à fotocópia. Todos esses outros documentos, registro, certidão de nascimento, certidão de óbito, carteira de identidade e CPF, são todos documentos, enfim. Todos esses outros documentos deverão ser autenticados no cartório comum, dos nossos cartórios aqui da cidade, qualquer um deles. Né? Perfeito. Então, concluindo, doutor, eu acho que entendi que o senhor entende ser absolutamente necessária a presença de um advogado num processo administrativo como esse. Eu acredito que sim, apesar do que nós encontramos e vemos, ouvimos, vemos, né? E às vezes as pessoas que têm muito interesse em resolver esses seguros, elas fazem uma publicidade ostensiva contra a necessidade de um advogado. Né? E hoje, por exemplo, no meu escritório, o que eu tenho mais, o que eu recebo mais, são de seguros que ficam emperrados no meio do caminho. Por que isso? O leigo da entrada e depois não complementa a documentação, não presta as informações. Em virtude de quê? Da própria orientação, como eu lhe falei, ostensiva da mídia. Que fala que tem que ser, a pessoa pode resolver e tal. Por exemplo, hoje, você falou do companheiro. O companheiro, a pessoa não é casada, formalmente, ela vive em regime de concubinato. Morre, a concubina morre, a companheira morre. Ele terá que fazer uma declaração, provar o companheirismo, a dependência entre eles. Como é que é feito isso? Isso tem que ser através de declaração de imposto de renda, declaração junto ao INSS, ou declaração na carteira de trabalho. E são situações que não são tão comuns da sociedade de ter, né, do povo, da nossa sociedade, de ter isso. Coisas difíceis para um leigo resolver. Exatamente. Né? Fogem ao comum. Né? Aí você vai necessitar de quê? Como se resolve? Através do alvará judicial. Pronto. Quem precisa do alvará judicial? Nós vamos dar continuidade a esse tema, me permita interrompê-lo, no nosso próximo bloco, ok? Estamos de volta dentro de alguns momentos. Até lá. Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso próximo bloco e continuando com o nosso tema de hoje, DPVAT. Interrompi o doutor Rogério aqui a respeito da sua última explicação. Continue, doutor, por favor, no seu exemplo. Pertinente, só para fechar, tentar fechar isso aí, a respeito da necessidade do advogado, que eles falam que não existe, né, essa tão necessidade assim. Eu discordo, né? Então, quando está falando da prova de companheirismo, se a pessoa não tivesse a prova de companheirismo junto ao INSS, junto à Receita Federal
né, deverá ser através de um alvará judicial. A pessoa, o leigo, né, pode propor essa ação de alvará judicial? Não. Não, lógico que não. Deverá... É uma atividade privativa dos advogados. Perfeito. Então, não é tão assim do jeito que eles falam. Outra situação muito comum é aditamento de registro de ocorrência. Porque o seguro, pela própria responsabilidade, por diversas situações de fraude que assolam esse tipo de seguro, que as pessoas ficam em cima para receber, eles têm um cuidado muito grande. Então o nome tem que estar certo, o registro de ocorrência tem que estar todo... E aí, muitas das vezes, diante do assoberbamento de trabalho que os policiais têm, enfim, falta alguma coisa, um nome errado, confundem um nome, invertem. Quer dizer, qualquer divergência constante do laudo impede o pagamento do valor do seguro. Impede, deverá ser feito o aditamento do registro de ocorrência. Aí o leigo fica bloqueado, porque ele não consegue, ele não tem os meios, os trâmites para trabalhar, porque isso tem que ir junto ao delegado, ao escrivão, peticionar, requerer aquilo que o seguro está querendo, que é necessário. Perfeito. Né? Doutor Rogério, eu vou pedir a esse respeito, como é um tema que diz respeito aos advogados de um modo geral, a opinião da doutora Ana. Precisa ou não, doutora, em sua opinião, olha, a interveniência de um advogado? Na minha modesta opinião, a presença de um advogado é extremamente necessária. A experiência mostra para a gente, em algumas situações, que a própria lei afasta o advogado, que na prática o leigo ele fica desassistido, ele fica perdido. Muitas vezes ele não consegue chegar ao final de uma determinada situação. Na minha opinião, um exemplo clássico disso são os juizados especiais, que, afastando até um pouco do tema, mas só para ressaltar a importância do advogado no trâmite. A idealização do juizado especial sem o advogado até os 20 salários mínimos, até os 20 salários mínimos, o que ela fez? Ela praticamente impossibilitou o acesso a algumas pessoas ao processo. Por quê? Infelizmente, nós não temos serventuários suficientes para atender especialmente aquelas pessoas que não têm advogado. Então, o que acontece? A leitura toda é feita com base na legislação, que é escrita numa linguagem própria para o advogado. E eu creio que aqui no caso do DPVAT é a mesma coisa. A gente não pode acreditar, é óbvio que a gente não tira a capacidade das pessoas de compreensão, mas a gente não pode acreditar que determinadas pessoas que não estudaram especificamente o direito tenham uma compreensão da visualização daquela legislação. Isso mesmo. E cabendo lembrar ainda, doutor, um fato importante, é que essa documentação, esse trâmite, etc., ele cai sempre num momento de extrema fragilidade das pessoas. Certamente. É o atropelamento do chefe de família, é a morte da mãe, etc. Ou seja, é um momento difícil. Então, você está fragilizado naquele momento e, às vezes, cabe lembrar, é vítima de determinados estelionatários. Então, você deve ter muito cuidado nesse momento, dentro do possível, né? No momento de fragilidade como este, né? De não assinar nenhum documento, nenhuma procuração e procurar se situar melhor, procure um advogado da sua confiança, alguém da sua confiança que possa orientá-lo, a fim de não ter um prejuízo grande naquele momento, além do prejuízo, às vezes, moral, né? Familiar que já sofreu. Não é isso? Só para concluir, muito bem colocado, só para concluir, a preocupação da líder seguradoras, que são o pool de empresas, né, que regem, né, e fizeram uma seguradora para gerenciar, vou botar dessa forma, e administrar esse seguro. A preocupação deles é tanta que hoje, antigamente era feito depósito em conta corrente, poupança, cheque e pagamento de ordem de pagamento. Hoje só existe um meio para recebimento: crédito na própria conta do segurado, do beneficiário, enfim. Isso veio, obviamente, a limitar as fraudes, né? Exatamente. Mas sabemos, né, que... Há muita gente criativa, né, doutor? A criatividade não para. Exatamente, a criatividade não para. Doutor Rogério, vamos pedir que o senhor aguarde aqui, participe com o restante do nosso programa. Com certeza. E agora vamos passar para o nosso segundo tema,
também importante como esse e que diz respeito ao nosso dia a dia e que aqui em Teresópolis, e região serrana de um modo geral, diz respeito às pessoas aí no cotidiano. Locação de imóveis. Para isso, nós trouxemos aqui a doutora Ana Luísa, que vai dissertar a respeito desse tema. Doutora, qual é a lei que rege aí a locação de um modo geral? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar o doutor Antônio Rogério pela excelente explanação do DPVAT. Obrigado. Um assunto de interesse público, de fato. É verdade. Tá? Bom, nós temos, em termos de legislação que rege a locação, a muito conhecida lei já dos advogados, que é a 8245. Hoje em dia fala-se em nova lei de locações. Com o perdão, é um equívoco falar em nova lei de locações, a gente teve uma lei que alterou alguns dispositivos, especialmente aspectos processuais da locação, que é a Lei 12.112 de 2009. Embora seja uma legislação de 2009, ainda muitas dúvidas são suscitadas agora com quase 2 anos de, promulgação da lei. Perfeito. Doutora, nós temos na Lei de Locações, que é de 1991, basicamente 2 grandes tipos de locações. Quais são esses 2 grandes tipos? Bom, os 2 grandes tipos de locação são a locação residencial e a não residencial. Entendida a não residencial pelas locações com fim comercial, que tem toda uma dinâmica própria de regimento, de renovação. E temos também a locação por temporada, que, a locação por temporada ela não é uma grande locação, mas ela, creio que aqui em Teresópolis ela seja até bem utilizada. Bem relevante. Exatamente, bem relevante. Nas épocas de alta temporada aqui. Exatamente, assim como na região litorânea, né? Sim. Cabo Frio, Búzios, etc. Sim. Não é? Doutora, você pode fazer um contrato de 30 meses, 24 meses, 12 meses, 8 meses, 6 meses? Como é que funciona a lei de locações? O que ela diz a respeito disso? Na realidade, a locação, como o próprio nome vem dizendo da lei, ela é um contrato. Então, o que rege aí é a autonomia da vontade das partes. Perfeito. De fato, o prazo da locação é o prazo que bem aprouver as partes interessadas. Uma coisa que é interessante, já que a gente falou em locação para temporada e que ela é pertinente aqui na região, é que ela não pode ser superior a 90 dias, que é um aspecto temporal que a lei dá como prazo. Tá? De resto, a locação pode ser efetivada pelo prazo que for interessante para as partes, inclusive sem prazo. Ela pode ser uma locação por prazo indeterminado. Tá? Perfeito. Não posso fazer um contrato de 7 meses, de 9 meses, de 12 meses, de 1 ano, de... Certamente. Uma coisa que é interessante atentar aí, tá? É que a lei ela faz uma diferença. Por quê? A partir de 30 meses... Uma palavrinha na lei faz toda a diferença. Esse contrato tem que ser escrito. Isso é uma coisa que tem que ficar bem ressalvada. Essa era outra pergunta que eu ia lhe fazer agora, porque o advogado ele é muito abordado, né, no seu dia a dia, no cotidiano, com relação a essa dúvida. Quando você aluga uma casa e não tem um contrato escrito, na verdade a lei protege você, locador, e também você, locatário? Certamente. O fato de um contrato não estar... minutado, não afasta o direito das partes. A gente sabe que a prática, né, especialmente colegas advogados, em termos de contratos em geral, obviamente que o contrato escrito dá muito mais segurança. Tá? E a lei, nesse caso, ela determina que o contrato acima de 30 meses seja por escrito. Mas, obviamente, se é uma situação de fato o contrato não está por escrito, a gente não pode afastar o direito das partes. É verdade. Né? O direito, na realidade, ele aí decorre da relação e não do contrato escrito em si. Doutora, a senhora falou, ressaltou até o prazo de 30 meses, e a gente, obviamente, já ouviu falar nisso. O contrato de 30 meses, ele dá alguma vantagem ao locador ou ao locatário, especificamente? O contrato de 30 meses, na realidade, ele fornece vários instrumentos, principalmente instrumentos processuais, quando a gente fala em termos de ação de despejo, de notificação, enfim, o que se chama denúncia do contrato de locação. Tá? O contrato de 30 meses, ele protege isso melhor. Estamos falando, acredito que denúncia vazia. Sim,
né? Me parece que você pode solicitar a devolução do imóvel sem apresentar uma justificativa, é isso? Exatamente. Na realidade, assim, quando a gente fala em devolução do imóvel sem apresentar uma justificativa, principalmente a gente fala nesses casos em contrato por prazo indeterminado. É verdade. Tá? Na verdade, o que a gente tem hoje em dia também é que o contrato de locação ele tem amarrado muito a questão da denúncia e das razões que essa devolução de imóvel ou entrega de imóvel pode ser feita. Claro que isso não estipulado em contrato não afasta a lei. Perfeito. Doutora Ana, quais são as formas de se garantir um contrato de locação? Essa é uma pergunta aí que gera muitas dúvidas e discussões. Essa é uma pergunta, na realidade, muito relevante, porque, de fato, ao longo dos anos, a inadimplência nos contratos de locação vem se mostrando muito grande e o locador ele precisa de uma garantia para cumprir essa função desse contrato, para poder disponibilizar o imóvel dele para outras pessoas. Tá? Nós, atualmente, temos 4 garantias no contrato de locação. Nós temos a caução, nós temos a fiança, que é a nossa antiga conhecida, que algumas pessoas têm muito medo de se tornar o fiador, porque pensam que vão perder o dinheiro e o amigo, mas não é uma realidade isso hoje em dia. Perder o imóvel, né? Também. Sim, exatamente, né? Na realidade, perder... O amigo... O amigo, nesses casos, costuma se dizer que é até o de menos você perder, né? O seguro fiança e a cessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. Tá? Fazendo uma avaliação rápida das espécies de garantia, inicialmente a gente fala em caução, que atualmente que tem sido mais utilizada, em virtude até desse medo das pessoas, da fiança. O que a caução estabelece? A caução, na realidade, ela é um depósito prévio, que ela é feita em uma poupança especial com a finalidade de garantir esse contrato de locação. Tá? E o valor dessa poupança soma quanto, doutora? Na realidade, a lei dispõe que isso pode chegar até 3 locações. Não pode passar. O valor de 3 aluguéis. 3 aluguéis, exatamente. Perfeito. Em realidade, isso pode até ser estipulado a menor. Tá? Dependendo do contrato de locação, alguém pode estabelecer não. Para a minha caução, para a caução do meu contrato, um aluguel é o suficiente. O que a lei estabelece é um limite para o máximo. Só você pode chegar até 3. Perfeito. Tá? Vamos falar um pouquinho, doutora, de fiança. Fiança. Esse é um grande susto para as pessoas. Eu gosto muito desse tema, é um tema que me é muito caro, porque a gente tem, hoje em dia, uma proteção maior ao fiador e uma conscientização maior das pessoas. E como essa inadimplência é muito grande, existe um histórico de fiadores apavorados e prejudicados aí. Tá? Então, até por conta disso, essa lei que modificou a lei de locações, ela trouxe uma situação nova para o fiador, que hoje em dia dá mais segurança para a pessoa se tornar fiadora. Tá? Bom, a senhora acha que melhorou a condição da pessoa que oferece a fiança? Sim. É isso que eu entendi? Sem dúvida. Em alguns aspectos, tá? Isso é até bem discutível quando a gente leva em consideração a disposição da súmula 214, mas eu vou chegar lá um pouco mais para frente. Eu vou lhe pedir alguns momentos, doutora Ana, e nós voltamos dentro de alguns minutos para discutir esse tema tão importante, tão cotidiano e que provoca tantas situações aí complexas, para dizer o mínimo, em relação ao mercado de locação. Aguarde-nos e voltamos dentro de alguns minutos com o nosso programa OAB em Foco. Até mais. Bem, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso bloco final do nosso programa, discutindo aqui o tema locações com a doutora Ana Luísa e o doutor Antônio Rogério. Estávamos falando, doutora Ana Luísa, a respeito de fiança, tema tormentoso, tema bastante difícil. Por favor. Bom, essa modificação da lei de locações, ela trouxe uma situação um pouco mais confortável para o fiador nas hipóteses de exoneração.
de fato, hoje em dia, existe uma continuidade do contrato de locação nas situações em que o locatário falece, mas deixa dependentes, esposa, enfim, filhos dependentes residindo no imóvel, ou nas hipóteses de separação, divórcio e dissolução da união estável, da nossa cara união estável. Nesses casos, o contrato de locação permanece. E essas são as hipóteses principais de exoneração da fiança. Por quê? Na realidade, hoje em dia, nesse caso, o subrogado, para quem não sabe o que é subrogação, é aquele que toma conta de um direito de outro, que era o direito de locatário, de permanecer ali naquele imóvel. Ele tem que notificar o fiador do falecimento, da separação, enfim. E o fiador ele pode exonerar-se dessa fiança nesse caso. Só que a gente tem que observar um fator muito importante, tá? 120 dias tem que ser respeitados ainda na fiança. Então não é automático. Aconteceu essa subrogação, eu deixei de ser fiador. Não. Então, ainda responde por essa fiança 120 dias. A esse respeito, eu vou fazer uma pergunta importante à doutora Ana. A minha dúvida é a seguinte: no decorrer do contrato de locação, o fiador pode se exonerar da fiança? Olha, na realidade, existia uma discussão muito séria sobre isso. Por quê? No decorrer do contrato com prazo determinado, não. Tá? Isso não com existe certeza, essa né, possibilidade. doutor? Não existe essa possibilidade, de fato. Existia uma discussão quando esse contrato por prazo determinado torna-se um contrato por prazo indeterminado. Tá? Aí ainda se fazia uma diferença nessa prorrogação, entre a prorrogação legal e uma prorrogação convencional. Entendia-se que, nesse caso, a jurisprudência pacífica, o fiador não na convencional, o fiador não sendo avisado dessa prorrogação... Ou seja, ele não anuiu exatamente. Que ele não se responsabilizava. O contrato de fiação encerrava ali, que daí para frente não era a responsabilidade dele. O contrato de fiança, desculpa. Hoje em dia, a alteração da lei, ela jogou por terra esse entendimento. O que eu acho que nesse caso foi que eu falei, algumas coisas para melhor para o fiador e outras para pior. Porque nesse caso, a lei ela diz claramente que a garantia, todas as garantias, seja calção, seja fiança, todas as garantias que a gente já elencou aqui, elas permanecem até o fim do contrato. Tá? E aí a gente presta atenção sempre com relação ao contrato de locação, que isso é uma coisa que costuma dar muito problema também, entrega das chaves. Tá? Muito bem lembrado. Algumas pessoas entendem que o contrato acaba, não, acabou o nosso contrato por prazo indeterminado, encerramos o contrato aqui, finito. Não, na realidade isso se dá com a entrega das chaves. E é pacífico o entendimento que não havendo a entrega das chaves, essa fiança se prorroga. Então tem que ter muito cuidado com isso, o fiador, porque muitas vezes o fiador ele não tem o acesso a essa situação da finalização do contrato de locação, da entrega das chaves. Nesse caso, o fiador ele tem que tomar medidas judiciais, procurar um advogado, para que isso seja feito da maneira correta, para que ele não continue fiador ad eterno. Doutora Ana, uma questão a esse respeito e que traz, digamos assim, muita insegurança, acredito que seja até o maior medo das pessoas que se submetem à situação de fiador num contrato de locação. O fiador pode efetivamente perder o seu imóvel dado em garantia, mesmo que esse seja o único imóvel dele? A dúvida que se coloca aí é a seguinte, é um conflito entre dois princípios constitucionais. O princípio da habitação, o direito constitucional à habitação, não é? Que é um direito do fiador. Ele pode, por conta desta locação, vir a perder o seu único imóvel? Esse princípio do direito constitucional à habitação, ele não é válido, ele não funciona? Qual é a jurisprudência hoje predominante a respeito disso? Olha, na realidade, essa é uma questão que vem sendo discutida há muitos anos. Enfim, é de fato uma questão de ponderação de valores. O que se tem, qual é o bem maior? A análise da jurisprudência vem sendo feita nesse sentido, a meu ver, muito adequadamente. Qual é o bem maior? Tá? Porque quando se fala em direito à moradia, enfim, e direito à propriedade, o que seria aí nesse caso, né, o direito do locador a ter os direitos da sua propriedade garantidos. Os frutos da sua propriedade, né? Ou, enfim, o que vem sendo entendido há bastante tempo já,
e meu sentido muito adequadamente, é que o fiador ele não pode ser penalizado dessa maneira, certo? Numa ponderação de valores, numa ponderação de interesses, não existe como você penalizar o fiador dessa maneira, mesmo que seja para garantir os frutos. Nesse caso específico, tá? Especificamente nesse caso. E falando em termos imobiliários, enfim. Quando você fala em outros bens, não. E nesse caso, assim, a pergunta é, porque a natureza do Instituto da Fiança, ela já está ligada justamente a isso. Você está garantindo. Quando você garante que aquele contrato vai ser cumprido. Então, para frente, não se pode alegar, não, agora eu não garanto mais porque eu preciso defender os meus bens. Não é isso. Mas dentro dessa ponderação, o fiador tem condições financeiras de arcar com aquilo. Ele tem, mas nesse caso específico, eu creio que o valor preponderante é aquele que protege, nesse caso, o fiador. Ótimo. Bom, nós vamos mudar um pouquinho o tema e agora nós vamos falar, eu queria fazer uma outra consulta. Desculpa interromper, só que Por favor. Eu só preciso mencionar, além da fiança, o seguro-fiança, que é uma modalidade também muito, muito utilizada hoje em dia. E que, assim, na verdade, o seguro-fiança nada mais é do que um contrato de fiança, só que ele é estabelecido através de um banco. Então, o locatário procura uma instituição que vai fornecer aquele seguro, tá? Até em decorrência da dificuldade de achar os fiadores hoje em dia, né, doutora? Exatamente. O que é interessante só de mencionar nesse caso aí, que existia uma discussão se esse seguro-fiança poderia ser parcial. Não, eu cubro uma parte. Não, tá? Por força de lei, ele tem que cobrir o valor integral do contrato. Tá? Perfeito. É importante também salientar para as pessoas que necessitam utilizar o seguro-fiança para observar as taxas de mercado, enfim, procurar instituições idôneas para mais para frente também não terão problema. Esse pode vir a ser um fator inibidor desse tipo de garantia contratual, né? A minha pergunta seria, a senhora tem uma ideia do custo do seguro-fiança para que os nossos telespectadores tenham uma ideia? Porque é uma modalidade ainda não muito utilizada, né? Olha, na realidade, aqui falando em termos de Teresópolis, eu não tenho muita ideia não. Mas no Rio, atualmente, o seguro-fiança ele tem saído num valor razoável de um aluguel e algumas instituições, que são instituições mais firmes, mais antigas no mercado, mais tradicionais, digamos assim, chegam a um valor maior do que o da calção, por exemplo, que é de 3. Tá? Como na realidade o seguro-fiança ele é estabelecido com a instituição, não existe um óbice. Não existe nesse caso o óbice que existe na calção, por exemplo. O seguro-fiança ele pode ser maior. A lei não determina esse valor. Então, assim, acredito, doutora, numa conclusão preliminar, assim, um primeiro momento, me parece que o seguro-fiança é mais atrativo do ponto de vista financeiro do que a calção. Quando porque eu falei na calção, aluguel, você despende até 3 pois é, eu aluguéis, me expressei né? mal. Na realidade, é um aluguel por ano. Por ano. Exatamente. Perfeito. Tá? Então, esse seguro-fiança ele é anual. Mas isso é o que a gente tem observado na prática lá, tá? De Perfeito. alguma maneira ou outra, aqui especificamente em Teresópolis, eu não sei como funciona. Perfeito. Alguma pergunta a mais, doutor, sobre fiança? Não, Estamos bem. só para ver se eu entendi. Então, com o término do contrato estipulado, né, o fiador ele tem que avisar com 120 dias de antecedência antes do término que ele não vai querer mais... Não, doutor, na realidade, o que acontece aí é o seguinte, tá? Nas hipóteses de exoneração, que são aquelas por força de lei, da subrogação, ele tem que ser notificado em 30 dias e daí ele responde mais 120 dias. Na hipótese de prorrogação do contrato, Prorrogação, exatamente. Na hipótese de prorrogação do contrato, existem duas situações diferentes, tá? O próprio locador pode exigir uma nova garantia, porque aquele contrato tinha um prazo determinado, então ele pode exigir uma nova garantia ou exigir a comprovação das condições daquele fiador de arcar com aquela garantia novamente. E o fiador, nesse caso, ele pode notificar o locador para se desonerar dessa fiança. Tá? Mas aí, veja bem, o que é importante observar aqui é que ele precisa notificar o locador. Automaticamente, por força da lei, como a lei diz que as garantias persistem, ele persiste na fiança. Para não persistir na fiança, ele tem que notificar o locador para se desonerar dessa... Só o locador ou o proprietário também do imóvel? Não.
Não, o locador, não o locatário. Ele tem que notificar o locador. Exatamente, Perfeito. ele tem que notificar o locador. Confundi. E aí ele ainda responde 120 dias também. O prazo nesses casos é igual, é de 120 dias de extensão dessa responsabilidade então na ele tem fiança. que ficar atento sempre, se ele não Sempre. fizer, ao término do contrato. Exatamente. E em realidade, assim, o fiador já sabe de antemão, isso é uma coisa também interessante para a gente observar, porque assim, sempre mantendo a boa-fé, né, a lisura, o princípio da boa-fé nos contratos. O fiador já sabe de antemão, em um contrato por prazo determinado, qual é o prazo de finalização do contrato. Então, o que se entende hoje em dia é que o contrato prorrogou, tá? Ele não notificou. Mais para frente, ele não pode, via juízo, dizer que ele não sabia que o contrato tinha prorrogado. Perfeito. Tá? Porque uma todo mundo sabe o que assinou. de que ele Justamente. sabia de que o contrato terminava naquela data. Na realidade, não é nenhuma presunção. No meu ponto de vista, é um fato. É um Quando fato. você assina um contrato, a pessoa assina um contrato de fiança, que é um contrato que tem implicações financeiras sérias. Depois ela ia a juízo alegar que ela não sabia qual era a data de término daquele contrato, é uma coisa meio, né? Então isso é uma coisa interessante de quem pretende ser fiador observar. Ficar atento para isso. Perfeito. Doutora, nós vamos falar agora um pouquinho, rapidamente, porque já está se aproximando o nosso termo final, a respeito de benfeitorias. Aluguei uma casa, fiz algumas benfeitorias. Nós sabemos que as benfeitorias podem ser de basicamente 3 tipos, úteis, necessárias e voluptuárias. E fiz algumas benfeitorias naquele imóvel. Terminou meu contrato de locação, eu digo para o meu locador, não, para aí, eu vou pagar isso, mas tenho que descontar ali o tanque que eu fiz, a piscininha, tal. É possível isso? Olha, O locador pode evitar esse tipo de transtorno na hora de receber o seu dinheiro? olha, a questão das benfeitorias, ela é uma questão que ela é muito interessante. Por quê? O Código Civil, ele é claro quando ele fala da questão das benfeitorias. As benfeitorias necessárias, elas não precisam sequer de autorização do locador por força do código. Tá? As úteis, vamos até diferenciar para as pessoas que não conhecem o disposto no código, não conhecem a doutrina do direito civil entender. O que é uma benfeitoria necessária? É aquela que, o nome diz, necessária, ela precisa ser feita para manutenção adequada daquele imóvel. Condições de habitabilidade do Exatamente. imóvel. Para evitar a ruína do imóvel, para evitar uma... Conserto numa caixa d'água, tal, algo nessa linha. Né? Exatamente. Evitar... Sem água você não pode sobreviver no imóvel. Sim, e evitar, principalmente até que é interesse do locador. Evitar a ruína, manter o imóvel em condições. Eu creio que todo locador ele gostaria que seu imóvel sempre fosse entregue em condições dele habitar ou dele alugar novamente. Então temos essa diferença entre as benfeitorias necessárias, as úteis. As úteis são aquelas que elas trazem para o imóvel um valor, elas agregam um valor. Normalmente quando a gente fala em agregar um valor financeiro, né? E essas precisam, né? Exatamente, essas precisam de autorização do locador. O que a gente entende nesse caso? Olha, o chão aqui desse imóvel, ele não está muito bom, ele está meio desgastado. Eu preciso alterar esse chão para esse imóvel ficar de pé? Isso é necessário? Não é. Não. Mas é útil, vai valorizar o apartamento. Eu preciso que o locador autorize. Tá? Esse é um exemplo. troca do piso, não é? Exatamente. Cerâmica, por tábua corrida. Exatamente. Esquadrias de alumínio, enfim, essas situações. Essas coisas. E, exatamente. Finalmente, as voluptuárias. As voluptuárias são aquelas que são completamente desnecessárias. Elas decorrem exclusivamente da vontade de quem está fazendo a benfeitoria. Tá? Embelezamento do imóvel. Exatamente. Né? O que acontece nesse caso? O código determina que as necessárias precisam de autorização, não precisam de autorização, desculpe. As úteis precisam de autorização e as voluptuárias, obviamente, precisam de autorização. A questão aí é o que se fazer com essas benfeitorias depois. As benfeitorias que são necessárias, tá? O que se entende? Que elas, inclusive, dão direito de retenção do imóvel, tá? Ou a indenização. Porque aquilo era necessário. O locador precisava que aquilo ficasse bem feito, ou aquele imóvel ia ruir, ou aquilo ia prejudicar o contrato, ia prejudicar, enfim. As úteis, elas são indenizáveis. E as voluptuárias, não. Qual é a grande questão que a gente tem hoje em dia em termos de contratos de locação? Todos os contratos de locação, inclusive aqueles contratos de locação que já vêm semi-prontos, que vendem na banca de jornal, eles afastam, exatamente, eles afastam a questão da indenização pelas benfeitorias.
Então, o que é interessante aqui se analisar, tá? De fato, o contrato ele fala à vontade das partes. Se o seu contrato diz que não há direito à indenização, não adianta depois exigir isso do locador, eu quero ser indenizado, mas eu fiz essa benfeitoria, enfim, tá? Se o contrato não dá esse direito. Agora, é um fato que o contrato de locação não deve ser negociado. Então, converse com o seu locador e diga, olha, talvez nesses casos aqui das benfeitorias necessárias, enfim. Eu tenho o ponto de vista que a benfeitoria necessária sempre deveria ser indenizada, tá? Ainda quando consta no contrato, eu acho que essa cláusula é abusiva. Nós conversamos um pouquinho antes a respeito desse tema, e eu queria lhe fazer o questionamento aqui em público. Vamos imaginar a hipótese de que você assinou um contrato em que lhe é negado o direito à retenção com relação às benfeitorias. E isso é o que a senhora dizia, que é absolutamente comum, pois qualquer contrato de padaria, de livraria e hoje de papelaria já vem com essa cláusula negando ao inquilino o direito de retenção às benfeitorias. Suponha que lá na frente você vá sair do imóvel e fique com aquela dúvida. A minha pergunta seria então a seguinte: já que você, regra geral, não tem condições de discutir o contrato com o seu locador, porque as cláusulas normalmente são impositivas, ou assina o contrato assim, ou não lhe aluga o imóvel. Normalmente é assim que funciona. Você poderia considerar aquela cláusula como abusiva? É possível isso? Olha, na realidade, o que a gente tem hoje em dia, em termos de direito civil, em termos de direito contratual, direito constitucional civil, é a lisura do contrato, é o princípio da boa fé, principalmente. Exatamente. Né? E aliado a isso, o que a gente tem? A questão do abuso do direito, certo? Então, o contrato, obviamente a gente não pode falar em abuso de direito para todas as coisas, senão o contrato perde a razão de ser. Lógico. Né? E a discussão contratual perde a razão de ser. Mas nesse caso específico, a gente visualiza cada vez mais o contrato de locação, eu não diria como um contrato de adesão, mas um contrato impositivo. A questão da discussão das cláusulas contratuais aí está cada vez mais afastada. Então, eu creio que, no caso específico, mas aí é análise causuística do juiz, nesse caso, é uma situação que deve ser levada ao judiciário. Quando o afastamento dessa retenção ou da indenização for, de fato, um abuso de direito, verificável pelo juiz e pelo bom senso do homem médio, eu creio que isso é deve ser submetido ao judiciário. Com certeza. E o judiciário, nesse caso, ele protege sempre, hoje em dia, que o princípio da autonomia é mitigado com o abuso do direito e a boa-fé contratual. Perfeito. Eu vou lhe perguntar rapidamente, gostaria de uma resposta bem concisa sua, porque o nosso tempo se aproxima do final, lamentavelmente. Multa. Multa no contrato de locação. Você sai antes do tempo do prazo previsto e há uma multa. E muito se discutiu a respeito de paga-se a multa total, paga-se a multa pro rata, as pessoas ficam sempre em dúvida e isso todo dia, toda hora é consultado. Rapidamente, doutor, o que diz a legislação disso a respeito disso hoje? Essa pergunta é excelente. A jurisprudência já tinha abraçado a ideia da multa proporcional há bastante tempo, certo? A lei 12.112, ela trouxe isso, é claro. Não existe possibilidade, abraçou-se um entendimento jurisprudencial, que já vinha, isso na verdade já era judicialmente, as discussões judiciais já traziam a multa proporcional há bastante tempo, tá? Mas hoje em dia não há nem discussão. Por força de lei, a multa é proporcional. O que significa essa multa proporcional? Ao período do contrato, ao prazo de vigência daquele contrato e o valor da multa. Paga-se, dependendo, se a pessoa fica mais tempo, cumpre mais tempo do contrato, a multa é menor e vice-versa. Então, o resumo é que a multa agora é pro rata tempo, é proporcional ao tempo utilizado no contrato. Exatamente. Bom, eu vou passar a palavra agora, meus amigos, ao doutor Antônio Rogério para a despedida dele, porque, lamentavelmente, chegamos rapidamente ao fim do nosso programa e que foi abrilhantado pelo doutor Antônio Rogério e pela doutora Ana Luísa. Doutor Antônio Rogério, por favor. Esperamos tê-lo aqui brevemente de volta. Com certeza. Mais uma vez, é um prazer estar aqui na mesa com vocês, ter sido novamente convidado para esclarecer dúvidas pertinentes ao seguro DPVAT.
E agradecer realmente esse programa OAB em Foco, né, para ajudar espero que ele tenha ajudado a esclarecer a sociedade, a população, né, dúvidas acerca desse problema. Com certeza. Né, agradecer aos colegas, né, e mais uma vez, muito obrigado e conte comigo. Muito obrigado. E agora passamos a palavra à doutora Ana Luísa para sua despedida e agradecemos a sua presença, brilhantíssima presença, por sinal, com tantos esclarecimentos importantes aqui. Doutora. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito honrada de poder participar do programa. Muito obrigado. Lamentavelmente, o assunto é muito extenso, então foi uma pincelada que eu espero que tenham podido esclarecer. Vamos ter uma continuidade disso, posso lhe garantir. Eu aguardarei ansiosamente. E coloco minha disposição, enfim, para comparecer sempre à OAB, que é a nossa casa e a casa dos advogados. Com certeza. Acho que, enfim, até em termos de despedida, eu gostaria de deixar, especialmente para os colegas advogados, essa mensagem. Procurem a OAB, compareçam à OAB, façam cada vez mais da OAB o nosso lar, porque hoje em dia a gente precisa muito dela. Agradeço os colegas e agradeço, de fato, os telespectadores que assistem. Espero que eu tenha podido esclarecer quaisquer dúvidas pertinentes ao assunto. Muito obrigado, doutora. E muito bem colocado suas palavras. Ratifico. Advogados, procurem a OAB, participem. Façam da OAB a sua casa cotidianamente. Lá, lembramos, há muitos cursos de atualização, cursos a respeito do processo eletrônico que está aí em vias de ser implantado em todas as nossas justiças federal, estadual, etc., especializada. Então, procurem a OAB, participem. Muito obrigado a todos. Na próxima semana teremos aqui um novo mediador e eu convido vocês a assistirem, porque com certeza será um programa também bastante dinâmico. Muito obrigado pela presença de vocês, pela assistência. Agradecendo aos nossos convidados que tanto abrilhantaram o debate. Voltaremos breve com novos temas. Até lá e muito obrigado.